Oi, gente, tudo bem? Seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho sobre aplicação de base. Então, eu quero falar algumas observações em relação à aplicação, escolha da base perfeita para o seu tipo de pele, tá bom? Entre outras coisas. Então, fiquem ligadas para receber essas dicas que são infalíveis na hora da escolha da base. Então, gente, o que vem antes da base? A preparação da pele, né? Então, todo tipo de cuidado que vocês puderem ter para essa pele receber toda a maquiagem vai vir em seguida. Então, os cuidados que são limpeza, hidratação, tonificação. Então, assim, na ordem certa seria limpeza, tonificação, hidratação e o primer em seguida, né? Então, essas quatro etapas são as etapas básicas para qualquer tipo de pele. Agora, vai variar conforme o tipo de pele, o que você pode trazer a mais, né? Um plus aí para essa pele para receber a base que vem em seguida. Geralmente a base, ela pode contribuir com alguma coisa que você não gosta na sua pele. Por exemplo, se a tua pele é muito oleosa e você seguiu esses 4 passos apenas, sem focar muito em produto específico para o seu tipo de pele, então a base pode contribuir com essa oleosidade, assim como para uma pele seca. Então, se a pele é muito seca, daí você vem com uma base e não se ligou nesses detalhes, a base também é muito seca, você pode estar ressecando ainda mais a tua pele. Então, a gente precisa desses 4 passos, no mínimo. Mas a gente também pode acrescentar detalhes ali que vão contribuir para durabilidade dessa pele, para o cuidado até no dia seguinte, né? Acontece muito da gente estar com pressa às vezes e vou passar a base já na pele sem cuidado nenhum. Aí o que acontece? No dia seguinte começa a aparecer as espinhas, marca de expressão com o tempo, né? E não é isso que a gente quer. Então, não pulem essa etapa, tá, gente? Cuidado com a pele é essencial. Depois de a gente finalizar as etapas, então, de cuidados com a pele, a gente vai partir para neutralização. Então, eu olhando para minha pele, sinto a necessidade de neutralizar alguma mancha, alguma marca que me incomode muito. Por que eu pergunto muito? Porque, de repente, eu posso fazer isso apenas com a base e o corretivo que eu usaria ali depois para iluminar mesmo. Então, se eu tenho uma base de alta cobertura e ela já dá esse acabamento para mim, que eu não necessite de grandes cores para neutralizar a cor vermelha, neutralizar olheira, etc., vamos só para a base. Quanto menos produto a gente usar no nosso rosto, de maquiagem, né? Quanto menos base corretivo, melhor. Tanto para durabilidade quanto para a saúde dessa pele. Então, vamos pensar a necessidade que precise ou não, tá? A minha pele tem sardas, mas isso não me incomoda. Então, assim, não é uma coisa de eu ter a necessidade e a obrigatoriedade de esconder. Então, vai depender do seu gosto e do gosto da cliente, no caso também, tá? Tem sardas, eu não me incomodo com elas, a base que eu uso pra mim tá ok, já me atende. Eu tenho olheiras não muito acentuadas. Geralmente, eu não preciso neutralizar. Então, não vamos neutralizar o que não tem extrema necessidade. Tenho marcas aqui de melasma. Geralmente, o melasma, ele é amarronzado. Que cor que a gente usaria para neutralizar esse amarronzado? Seria o lilás. Depois eu vou mandar para vocês o círculo das cores, o que neutraliza, quais são as cores opostas, tá bom? Para tom de melasma, que geralmente é mais amarronzado, então a gente vai usar o lilás. Eu vou hoje, para deixar essa composição da pele mais completa, eu vou neutralizar o meu melasma antes da minha base. Então, assim, ó, tudo que for para neutralizar vem antes da base, tá? O que for depois da base é apenas para iluminar, dar contorno e etc. Então, antes da base é a correção, porque a base, ela vai deixar tudo uniforme em seguida, tá bom? Então, essa paletinha aqui, ela tem esse lilás. Então, eu vou pegar o lilás aqui, tá? Com esse pincelzinho língua de gato
e venho aplicando exatamente onde me incomoda. Então, exatamente na onde eu vejo a coloração diferente, eu vou aplicar. Então, é naquela região ali e nessa aqui um pouquinho. Vou esfumar as bordinhas levemente, tá? Só apliquei. E agora eu vou esfumar levemente as bordinhas. Pode ser com a esponjinha Beauty Blender, tá? Então, eu vou dando batidinha só para assentar. Então, só batidinha no lugar mesmo onde foi aplicado. Aqui a minha luz dá uma estourada, então talvez vocês não vejam exatamente como tá. Vou tentar dar uma escurecida. Vamos ver, ó. Ele neutraliza bem. Então, é só ali mesmo que eu vejo necessidade nesse momento para mim, tá? Então, agora a gente vai partir para a base. A escolha da base é de extrema importância no resultado da maquiagem. Algumas observações que a gente precisa ter na hora de escolher a base. Primeira, o que você precisa ver? A tua cliente, ela tem pele madura? Ela é pele jovem? Pele negra? Oriental? Tem manchas? Que mais? Tem marcas de espinhas? Aquelas marcas que são mais afundadinhas? É de extrema importância a gente observar primeiro, antes da escolha da base, qual é a estrutura daquela pele. Muitas vezes a gente vai pela cobertura da base. Então, a gente fala assim, essa base, ela cobre muito bem, então ela é boa. Não é bem assim. De repente, aquela base que cobre muito bem, ela tem extrema oleosidade, ela não é fluida, ela é seca demais. Então, vai variar muito de marca para marca. Então, eu quero que vocês se atentem sempre na fluidez, embora ela seja de alta cobertura. Então, embora ela cubra bem, ela precisa ser fluida. Então, vejam sempre, antes de adquirir uma base, como que é a fluidez dela. Testem na mão, ela escorre bem. Isso é bem importante na escolha, tá? Nunca desconsiderem nenhuma base. Nem marca, nem a estrutura daquela base, se ela é muito fluida, se ela é muito leve, se ela é mais densa, porque misturinha é vida. Então, sempre que vocês sentirem necessidade, mistura um produto com o outro, não tem problema nenhum com isso, tá? Em todos os meus atendimentos, eu levo todas as minhas bases, porque eu posso ali me deparar com uma pele que eu não tenho exatamente aquele tom. Então, eu tô sempre misturando, sempre, assim. Pra mim, eu também misturo, acho super válido. Com o tempo, vocês vão ver que isso passa a ser natural. Tá, a gente vai observar a ocasião. Um evento diurno, uma reunião, um jantar leve lá. Eu posso maneirar na minha base. Porém, maneirar na base não significa passar pouco produto. Significa maneirar na intensidade daquela marca, daquela base que eu vou usar. Então, eu posso, por exemplo, escolher uma base de baixa cobertura, dependendo do evento que eu vou e a necessidade para aquele momento, tá? Um erro que acontece é você achar que, eu quero maneirar na base, daí vai lá e faz o quê? Passa pouco produto. Então, ele fica mal distribuído no rosto e vai prejudicar a tua maquiagem. As pessoas vão ver que tá mal distribuído, de repente, a forma de espalhar, você coloca um pinguinho só na hora de aplicar. Não quero pesar. Daí aplica pouco, acaba mostrando, principalmente em foto, né, ou para quem tá mais próximo, você consegue enxergar que tá faltando produto ali, tá mal distribuído. Então, isso é um erro que a gente tem que cuidar. Gente, a partir daqui eu percebi que meu vídeo estava travando e o áudio ficou meio atrasado. Por isso eu vou fazer a narração do vídeo, tá bom?
Então, eu estava dizendo que existem produtos no mercado que contribuem para a elaboração de texturas, tanto na base quanto para o corretivo, produtos em geral, líquidos, cremosos. Como, por exemplo, esse diluidor. Ele contribui bastante para dar uma textura mais leve para o produto, sabe? A gente só precisa cuidar para não diluir, por exemplo, com um produto muito oleoso ou um produto muito aguado, beleza? Bom, além de textura, existe também tom de pele, né? O tom da base em relação ao seu tom de pele e subtom. Então, aquela pele, ela pode ter um tom claro, pode ter um tom médio, escuro, e dentro desse tom, os subtons frio, quente, neutro, oliva. Por isso, a escolha da cor da base também é muito importante para o resultado. Para qual subtom ela pende mais? É mais amarelado? É mais rosado? E a sua pele? Qual pigmento se destaca? Então, a gente vai usar uma base que mais se encaixe na cor natural da sua pele. Tá, comprei uma base com pigmentação mais rosada do que eu esperava. Vou descartar ela? Não. Nessa hora, os corretivos coloridos, eles são super bem-vindos. Como essa paletinha de corretivos aí. Ou até mesmo uma sombra do tom que está sentindo falta naquela base. Por exemplo, o amarelo, eu posso colocar uma sombra amarela ali para dar uma esquentada naquela base, beleza? Bom, então vamos para a aplicação. Falando um pouco mais sobre textura, existem bases líquidas, cremosas, em mousse, em pó, e aí tudo vai variar conforme a necessidade de cada pele, né? A base em mousse é aquela que é bem naturalzinha, ela é recomendada para todo tipo de pele, porém ela não cobre tanto. A base líquida é a que a gente mais utiliza aí no dia a dia, ela traz um resultado bem natural, né? Uma cobertura fina porém atende bastante aí as necessidades. Aí a gente tem a base cremosa, que é uma alta cobertura, né? O que pode deixar a pele um pouco mais pesada, mais oleosa, e aí nesse caso que entra o diluidor, né? A gente tem também a base em pó, a base em bastão, que daí são casos para peles com mais irregularidades, né? Bom, aqui eu escolhi a base líquida, que é a mais comum, é que mais atende a minha necessidade, né? A minha pele, ela é média e tá entre neutra e quente. Eu não gosto nem que fique rosada e nem que ela fique muito amarelada. Então, eu uso essas duas cores para chegar no ponto que eu gosto. Eu deposito na plaquinha para facilitar a mistura. Eu sempre uso duas medidas, da mais escura e uma da mais clara. Essa base ela é de alta cobertura. Eu gosto de colocar então umas gotinhas de diluidor para deixar ela com a textura mais fluida. Bom, eu uso para aplicar o pincel Dual Fiber. A gente tem que cuidar só na hora da aplicação para não arrastar demais, retirando assim o que tiver nas camadas abaixo, né? Esse pincel deixa bem natural, mas ainda assim eu conto com a esponjinha para dar melhor acabamento, tirando as marcas do pincel e assentando bem a base no rosto. É interessante aplicar a base por região, porque conforme ela é absorvida, ela também vai oxidando e isso pode dar diferença depois em relação à cor, tá? Próximo ali aos olhos, eu aplico direto com a esponjinha, mais concentrado, já que nesse caso eu não fiz a neutralização de olheiras e etc. Então eu posso aplicar a base já com o intuito de correção, né, e equilíbrio de cor. Bom, em seguida eu venho com o corretivo. No meu caso, que não tenho muitas linhas de expressão, eu tenho, tá? Mas não é muito visível ainda. Então eu uso esse corretivo cremoso, diluído também. Aplico olhando para cima para corrigir bem e deixar bem homogêneo. Gente, não esquece dos cantinhos de dentro ali. Esse corretivo ele contribui para a iluminação do rosto. Então, ele vem um ou dois tons apenas abaixo do teu tom de pele, tá? Cuidado para não deixar muito branco, muito pálido ali naquela região. Então, é apenas para iluminar, mas de forma natural. Isso deixa super bonito. Então, onde a gente quer que apareça, que vá para cima, para frente, a gente aplica corretivo mais claro. E o que a gente quer esconder, a gente então aplica o mais escuro, né? Bom, em seguida, esse vídeo não era em relação a tipos de corretivo e formas corretas de aplicação, acabei ali tirando a atenção. O que tem a necessidade de fazer antes disso que eu fiz? Os corretivos, em geral,
eles têm a característica de ser mais denso, né? Então, o que acumula ali nas linhas de expressão. Então, antes de aplicar o pozinho, a gente precisa bater novamente a esponjinha, tá? Deixando bem uniforme e aí sim, a gente vai aplicar uma camada generosa de pó solto, de preferência o translúcido, que não traz cor, ele só vai trazer a textura ali em pó, dando o melhor acabamento para essa maquiagem. Então, após eu retirar, com a sujeirinha que ficou no pincel, eu já passo no restante do meu rosto. Isso, então, já contribui também para o acabamento do restante do rosto. Não sei porquê, fiquei feliz nesse momento ali, poderosa. Bom, vamos ao contorno também, uma leve pincelada ali para vocês entenderem como eu fiz o contorno. Então, eu escolho um tom mais ou menos 1 ou 2 tons acima do tom da minha pele. Nesse caso, o tom que eu escolhi, ele pode chegar a ficar muito bronzeado, muito com efeito bronzeado, muito alaranjado lá. Então, para tirar um pouco esse efeito, eu misturo aquele lilás que tem ali também nessa paletinha. Então, ele tira um pouquinho o efeito de bronze, tá? Deixando esse contorno um pouquinho mais frio. Gente, em relação ao contorno, eu acho que o conteúdo pode ser longo, por isso eu vou fazer em uma outra ocasião, tá? Mas só falando um pouquinho ali sobre o que que eu faço, como que eu gosto de fazer esse meu contorno. O meu rosto, eu acho ele mais assimétrico, então eu vou colocando onde eu acho que tem necessidade. Eu gosto de aplicar ali nas laterais, aplico na papada para deixar mais o rosto fininho, né? Gosto bastante de marcar ali o maxilar. E na testa eu gosto também, embora não acho que tenha necessidade extrema e tal. Nariz, mesma coisa, também não vejo uma grande necessidade, mas acho que fica bonitinho ali. Não é sempre que eu faço, às vezes eu quero fazer e faço, às vezes eu não quero e acabo não fazendo. Hoje, para mostrar para vocês, eu fiz então o contorno do nariz com o mesmo tom de pó que eu usei, só mudei então o tamanho do meu pincel, né? Bom, eu gosto de deixar ele mais arrebitadinho, então eu faço esse risco no centro do nariz para dar a sensação de que a pontinha dele é mais arrebitada. Depois de aplicar esse pó, né, que é mais escuro, eu tento deixar mais natural com um pó bem da cor da minha pele. Então, isso vai tirar qualquer marcação e deixar um acabamento melhor. Então, por isso, eu tô aplicando agora a cor bem exata da minha pele ali. Bom, iluminador eu acho super legal, super lindo. Varia muito assim, conforme a ocasião, a forma que eu vou aplicar esse iluminador. Muitas vezes aplico embaixo da base, às vezes por cima, às vezes eu não quero que apareça tanto. Vai variar muito ali, quando eu tô olhando no espelho, o que que eu gostei do resultado, como é que eu quero fazer. E aí, quando eu quero deixar ele mais intenso, então eu aplico com a pontinha do dedo. Olha como fica diferente, né? Consigo visualizar melhor. Então, existem ocasiões e gostos, né? Que pena que a minha luz ali tá bem estourada. Eu preciso dar uma regulada nela, então, para ver o real resultado. Mas ficou lindo, lindo. Eu gostei bastante dessa iluminação e esse contorno. Bom, vamos trazer cor então para essa maquiagem. O blush é indispensável, eu gosto bastante, eu acho que contribui, e aí a gente finaliza assim com o ar mais saudável e alegrinho. Então, finalizo aplicando a minha bruma, que ela tem partículas de brilhinhos, também acho que contribui para a iluminação dessa pele. É isso, meninas. Lembre-se sempre que existem ocasiões e ocasiões, né? Para essa pele toda elaborada, então vamos pensar em uma maquiagem também elaborada para trazer harmonia, né? Ficar tudo em equilíbrio. Muito obrigada por me acompanharem. Um beijão para vocês.